Olá, nesse vídeo iremos tratar sobre o efeito Doppler. Primeiramente, o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é um fenômeno que é percebido quando ou uma fonte de uma onda qualquer, aqui que iremos exemplificar no caso de uma onda sonora, quando então uma fonte qualquer e um receptor eles se movem um em relação ao outro. Nesse caso, a frequência percebida, por exemplo, do som, né, a frequência do som que vai chegar no receptor, ela vai ser diferente da frequência que é emitida pela minha fonte. E essa frequência vai depender exatamente de como, né, é o movimento relativo entre esses dois, né, tanto a fonte e o meu receptor. Aqui, por exemplo, né, eu dou um exemplo quando, por exemplo, se a gente tivesse uma fonte parada e um receptor parado. Note que nesse caso, de acordo com o que a gente aprendeu, né, eu vou ter uma fonte que emite uma certa frequência, né, de onda e um comprimento de onda, tá? E o meu receptor, se ele estiver parado, ele vai perceber exatamente um som, né, ou uma onda com a mesma frequência da minha fonte. Agora, caso, por exemplo, a minha fonte estiver se movendo, né, aqui exemplificando se movendo para a direita, tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Se eu tiver um receptor aqui, por exemplo, onde a fonte se aproxima do meu receptor, note que à medida que a minha fonte ela se move, o comprimento de onda, né? Ou seja, as frentes de ondas que vão atingir o meu receptor, elas são menores, de forma com que a frequência, né, percebida pelo receptor será diferente da frequência que é emitida pela fonte, tá? Então, isso será o nosso efeito Doppler. Bom, mas como que a gente pode descrever isso, né? Então, primeiro, vamos estudar um caso, tá? Onde, então, aqui no nosso primeiro caso, vamos estudar o caso onde eu tenho uma fonte se movendo. Então, eu vou ter uma fonte que vai se mover com velocidade, que eu vou definir aqui por UF, U de fonte, tá? E o meu receptor parado. Então, ele não tem velocidade, tá? Então, somente minha fonte se move. Nesse caso, vamos supor, então, que num certo instante de tempo T1, num instante de tempo T1, aqui eu tenho a minha fonte. Então, a minha fonte está aqui e essa fonte ela vai emitir um pulso de onda ou uma onda sonora, tá? Esse pulso de onda, né? Ele vai caminhando. Então, aqui eu teria minha frente de onda, correto? Eu tenho aqui minha frente de onda, né? Vamos supor que eu tenho uma fonte, tá? Pontual, ou seja, uma fonte que vai emitir uma onda esférica em todas as direções, tá? Mas aqui, para simplificar, vou somente desenhar, né, em um dado sentido. Então, eu teria aqui as minhas várias frentes de onda, né? E essa frente, então, até atingir o meu receptor, que vai estar aqui. Vamos supor que eu tenha aqui, né, neste ponto, eu tenha aqui uma pessoa ouvindo um som, tá? Então, aqui será o meu receptor, correto? Bom, à medida, então, que o meu tempo passa, né, em um certo instante de tempo, que eu vou chamar agora T2, se a minha fonte está se movendo, o que vai acontecer? Ora, à medida que o tempo passa, a minha fonte vai se mover, né? Aqui vamos pôr inicialmente que ela se move em encontro, né? De encontro ao meu receptor. Então, num instante de tempo T2, aqui vamos continuar lembrando, num instante de tempo T1, eu tinha minha fonte, estava aqui, e aí ela percorre, vamos desenhar somente a última frente de onda, até chegar no meu receptor, né? Meu receptor está parado aqui,
nesse tempo, qual que é a distância percorrida pela essa frente de onda? Bom, lembra que a velocidade de propagação da minha onda, que eu vou chamar de V, então a velocidade de propagação da minha onda, V, ela é constante e depende somente do meio, tá? Então, se eu estou aqui sem mudança de meio, esta onda ela vai percorrer, né, todo esse caminho com a mesma velocidade e é uma velocidade constante. Então, esta onda está seguindo aqui um movimento retilhário uniforme, de forma com que a distância percorrida por essa onda até um instante de tempo, que vai ser exatamente essa diferença de tempos, que eu vou chamar aqui o TF, ele vai ser a diferença de tempo T2 menos T1, tá? Então, aqui, esta onda percorreu uma distância V vezes o TF. Bom, só que, como eu disse, nesse instante de tempo T2, isso aqui seria a primeira pulso de onda que ela emite, né? Mas agora, no instante de tempo T2, na verdade, a minha fonte estará aqui. Então, para simplificar aqui, vamos supor que aqui que seria, né, a minha fonte. Então, a minha fonte ela percorre agora uma certa distância e ela vai estar aqui e nesse instante ela vai emitir um novo pulso de onda. Então, ela emite um novo pulso de onda aqui, tá? Então, a gente aqui estaria, por exemplo, né, tirando uma foto, né, quando o primeiro pulso de onda que foi emitido no instante anterior chega no meu receptor, e aí essa minha onda, né, minha fonte, percorreu uma certa distância e ela vai emitir o segundo pulso de onda, tá? Então, aqui sairia meu segundo pulso de onda. Só que agora, qual que é a distância percorrida pela fonte? Como eu disse, ela se move com uma velocidade constante ainda, tá? Então, ainda é uma velocidade constante. Então, nós estamos falando de velocidade se movendo com velocidade constante, tá? Então, nesse caso, qual que vai ser a distância percorrida pela minha fonte? Ora, também é um movimento retilíneo uniforme, então a distância que ela percorre durante esse intervalo de tempo vai ser exatamente o F vezes o TF, tá? Então, olha só. Só que então meu receptor ele está aqui. Qual que vai ser o comprimento de onda, ou seja, a distância entre dois máximos, entre duas cristas, né, do som que o meu receptor ele vai perceber? Bom, nesse exemplo fica claro que o comprimento de onda ou a distância entre os máximos que ele vai perceber vai ser exatamente esta distância aqui. Então, nesse caso, o meu comprimento de onda, então, né, que ele vai ser percebido pelo receptor, tá? Então, lambda, né, o comprimento de onda percebido pelo meu receptor vai ser exatamente esta distância, que eu chamei aqui de V vezes o TF, menos essa distância, o F vezes o TF, correto? Então, logo, esse comprimento de onda percebido pelo meu receptor vai ser VTF menos UFTF. Simplificando, eu tenho aqui V menos UF vezes o TF. Bom, isso no caso quando a fonte se aproxima, né, ela vai de encontro ao meu receptor. Se o meu receptor, se a minha fonte estivesse se afastando, né, do meu receptor, a gente poderia olhar aqui, na verdade, para a esquerda, né? Então, nesse caso, olha só, eu teria aqui num instante, né, T1, meu receptor estaria
aqui, por exemplo, à esquerda. Então, aqui está o meu receptor. Então, a distância, né? Como eu disse, a minha onda ela é uma onda que está emitindo em todas as direções, então eu teria um pulso, né, chegando aqui, mas ele também chega desse lado. Tá? E qual que é a distância percorrida por esse pulso? Ora, vai ser a mesma, vai ser VTF. Só que agora, né, após esse instante, num tempo T2, a minha fonte vai estar nesse ponto. E ela, como a gente já mostrou, ela vai percorrer, né, uma distância UF vezes o TF. Só que agora, então, a minha segunda crista, né, ela estaria aqui. Então, qual que vai ser agora o comprimento de onda do som percebido pelo meu receptor? Vai ser exatamente toda essa distância aqui, lambda. De forma com que, nesse caso, quando a minha fonte se afasta do meu receptor, né, minha fonte está se movendo aqui, no caso, para a direita, e meu receptor está aqui na esquerda, ou seja, minha fonte está se afastando. Nesse caso, então, meu comprimento de onda ele vai ser VTF mais o UFTF. Então, note que o sinal ele vai mudar. E aí, para a gente descrever matematicamente o efeito Doppler, a gente tem que ter muito cuidado com esses sinais, né? Então, aqui eu vou ter V mais o F, TF. Isso quando a fonte se afasta. E aqui eu tenho uma fonte se aproxima. Bom, então isso quando a minha fonte se move e o meu receptor ele está parado. E aí, né? Nesse caso, vejamos só. Então, o meu comprimento de onda ele vai ser dado por essa expressão. A gente pode aqui, até agora eu vou deixar de uma forma um pouco mais geral para simplificar, ele vai ser menos ou mais, o sinal vai depender de como essa fonte se move, vezes o TF. Ou lembrando que frequência é o inverso do período, eu tenho então V menos ou mais o F dividido pela frequência, no caso da minha fonte. Isso, então, é o que a gente tem quando a fonte se move em relação ao receptor que está parado. Nesse caso, olha só, lembra que, né, frequência vezes comprimento de onda é igual a velocidade de propagação, e essa velocidade de propagação ela vai ser constante. Se eu diminuo o meu comprimento de onda para essa velocidade ser constante, eu preciso aumentar a minha frequência. Então, veja só, quando a minha fonte se aproxima do meu receptor, eu vou ter então um sinal negativo. O que vai acontecer? O meu comprimento de onda diminui. Nesse caso, o que vai acontecer com a minha frequência? Obrigatoriamente, ela aumenta. Então, quando a minha fonte se aproxima do receptor, a minha frequência percebida, né, a frequência que chega no receptor do som, ela vai ser maior. Então, a gente percebe um som que a gente vai chamar de mais agudo. Então, o meu som é mais agudo. Quando ela se afasta, o meu comprimento de onda aumenta, então minha frequência diminui, eu vou perceber um som mais grave. Isso que acontece, por exemplo, quando, né, eu tenho, por exemplo, o exemplo clássico de efeito Doppler é quando eu tenho, por exemplo, uma ambulância, né, que está se aproximando aqui do meu receptor. A ambulância está emitindo, né, pulsos de onda, um som com frequência constante, a mesma frequência. Só que à medida que ela se aproxima do receptor, a gente percebe um som que a frequência, o som vai se tornando cada vez mais agudo.
né? Ou seja, cada vez com frequência maior. E logo após, né, a ambulância ela passar pelo receptor e começar a se afastar, né, à medida que ela se afasta do receptor, o que a gente percebe? A gente percebe um som ficando agora cada vez mais grave, né? Porque agora a frequência percebida ela vai começar a diminuir, porque minha fonte está se afastando. Então, isso é o que a gente percebe, tá? Então, bom, isso aqui é o nosso primeiro resultado, tá? Agora, vamos analisar o que acontece caso o meu receptor se move em relação à fonte. Então, vamos supor que eu tenho uma fonte que está parada e eu tenho um receptor que está se movendo agora em relação à fonte. Bom, nesse caso, a gente vai ter quase a mesma coisa, né? Só que a gente só tem que ter cuidado em como que analisa. Então, no meu caso 2, tá? No meu caso 2, vamos analisar o que vai acontecer caso eu tenha um receptor se movendo, né, que se move com velocidade constante, que eu vou chamar de UR, e a minha fonte parada. Ok? Então, vamos analisar agora esse caso. Bom, nesse caso, então, tá? A gente pode perceber que vamos considerar um tempo que eu vou chamar de TR, que é exatamente o tempo entre cada crista que vai atingir o meu receptor. Então, esse é o tempo entre cada crista que atinge o receptor. Isso aqui eu já estou chamando, né? Isso vai ser o período percebido pelo meu receptor. Mas note que esse período percebido pelo receptor, ele não é igual ao período da onda sonora emitida pela fonte, tá? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Então, nesse caso, né, vamos definir esse tempo TR, tá? Nesse tempo, qual que é a distância percorrida pela onda? Bom, se eu tenho uma onda que se propaga com velocidade v constante, então a distância percorrida por essa onda nesse intervalo de tempo vai ser exatamente v vezes o TR, tá? Só que qual que é, então, só que eu disse, né, que o meu receptor ele se move. Então, qual que é a distância percorrida pelo receptor? Então, o meu receptor vai percorrer uma distância, né, de, na verdade, o R vezes o TR. Mas olha só, veja que se, por exemplo, eu tenho aqui duas cristas de onda, né? Eu tenho uma crista que, na verdade, atinge o meu receptor num certo instante de tempo, tá? Vamos supor que o meu receptor ele estava aqui, né? E aí chega uma crista nele, tá? Só que após isso aqui no meu instante de tempo T1, após o instante de tempo T2, vamos supor que o meu receptor, aqui eu tinha uma fonte, a minha fonte estaria aqui, tá? Então chega, né, uma crista nesse tempo, tá? Só que o meu receptor está se movendo aqui para a esquerda, tá? E no instante de tempo T2, o que vai acontecer?
o meu receptor ele vai estar aqui. Então, nesse tempo t2, o meu receptor ele está nessa posição. E aqui, né, a minha fonte está aqui, ela vai emitir uma nova crista. Já tracejado. Tá? Então, olha só, nesse caso, né, o comprimento de onda percebido pelo receptor vai ser exatamente este aqui, lambda. Tá? Só que a distância percorrida, né, pelo meu receptor é essa, que é, né, exatamente o R vezes o TR, só que a distância percorrida pela onda, na verdade, até atingir novamente, né, o meu receptor foi somente esse trecho que é o meu VTR. Então, daqui a gente percebe, então, que o comprimento de onda percebido pelo receptor agora vai ser, na verdade, a soma da velocidade vezes o meu TR mais o RTR. Tá? Ou, né, simplificando aqui, é o V mais o RTR, que isso também pode, se a gente muda para frequência, vai ser V mais o R dividido pela frequência no receptor. Ok? Isso, então, é quando, né, o meu receptor ele se aproxima da minha fonte. Bom, se ele estiver se afastando na fonte, o que vai acontecer aqui? Ele vai estar, né, se movendo com o sentido contrário, então o que vai mudar vai ser igual ao que a gente fez anteriormente. Né? Caso ele se afasta da fonte, o sinal vai mudar. Então, aqui vai ser V menos o R FR. Correto? Então, aqui a gente teria, né, o meu segundo caso, tá? Ou melhor, né, de uma forma geral, o meu segundo caso, eu vou ter exatamente isso aqui. V mais ou menos o R dividido pela frequência no receptor, onde o sinal positivo, né, o meu receptor se aproxima, no sinal negativo, o meu receptor ele se afasta. Ok? Então, aqui então, a gente teria esse cenário. Né? Então, de novo, à medida que o meu receptor ele está se movendo a favor, né, indo de encontro à minha fonte, o que vai acontecer? Eu tenho um sinal positivo. Aqui a gente até pode inverter, né, para ficar mais fácil de enxergar. Dividido por lambda. Então, à medida que eu me aproximo, o sinal é positivo, o que vai acontecer? Eu aumento a frequência. Ou seja, eu também percebo um som com frequência maior, ou seja, um som mais agudo. Se eu me afasto, eu vou perceber um som com frequência menor, logo um som mais grave. Tá? Então, eu vou ter aí recuperar exatamente a mesma coisa que a gente viu no caso anterior. Se a gente quiser generalizar, então, né, vamos olhar aqui que eu tinha, então, percebido no primeiro caso isto, né, o lambda ele era igual a V mais ou menos UF dividido pelo UF, onde esse FF ou o UF é a frequência da fonte, da onda da fonte, e o UF é a velocidade da minha fonte, e aqui o UR e o FR são relacionados ao meu receptor. Se eu tiver, então, um caso geral, onde
ou tanto a minha fonte quanto o meu receptor se movem, note que o lambda, tá? Ele não muda, né? O lambda ele vai ser o mesmo aqui, tá? Então, eu posso igualar esta expressão, ou seja, né, o V mais ou menos o UF dividido pelo FF, isso tem que ser igual ao V mais ou menos o UR dividido pelo FR, tá? De forma com que eu posso, a gente normalmente quer saber qual que é a frequência no receptor, tá? Porque a gente percebe um som diferente, mas cuidado, né? A frequência da minha fonte, ela nunca muda, tá? A frequência da minha fonte, ela só vai mudar, vamos dizer assim, se eu mudar a minha fonte, é claro, tá? Mas uma vez que esse som ele sai, né, da fonte, a gente perde o controle, tá? Essa frequência ela vai permanecer a mesma, né? O que vai mudar é sempre essa frequência percebida, tá? Ou seja, o meu FR eu posso deixar aqui escrito como sendo o V mais ou menos o UF, na verdade aqui é o UR, dividido pelo V mais ou menos o UF, vezes o FF. Então, só estou aqui passando, né, tudo para o lado, tá? Então, esse seria o nosso resultado mais geral, tá? Para conferir, como que a gente faz para saber quais sinais usar, né? Isso, então, vai depender do nosso problema, tá? Aqui eu tenho o caso geral onde eu tenho tanto o meu receptor se movendo quanto a minha fonte se movendo, tá? Se um deles estiver parado, então esse UF, né, por exemplo, ou o UR seria zero, tá? Mas se o meu receptor ele se move indo de encontro à minha fonte, pensa sempre, né? Sempre que o meu receptor, tá, de alguma forma ele se aproxima da fonte, eu sempre preciso, né? A gente sempre vai perceber um som mais agudo. Ou seja, o FR aumenta. Sempre que o receptor ele se afasta da fonte, eu vou perceber um som mais grave. Ou seja, o FR precisa diminuir, tá? Então, se eu tenho uma fonte, né, que está se aproximando, tá? Se a minha fonte se aproxima do receptor, ou seja, o UF é diferente de zero, para que o meu FR aumente, qual que tem que ser o sinal nesse caso? O sinal tem que ser negativo, porque quanto menor esse valor no denominador, maior vai ser o meu FR. E aí a gente retoma exatamente o que a gente tinha observado aqui, né? Agora, se o meu receptor se move indo de encontro à minha fonte, tá? Ou o R é diferente de zero, a minha frequência também precisa aumentar. Então, nesse caso, seria sinal positivo. Então, exemplo, né? Se eu tiver, por exemplo, tanto o R e o F diferente de zero, mas um se movendo de encontro ao outro, eu tenho uma fonte que está se movendo, por exemplo, para esse lado, e o meu receptor se movendo para esse lado. Então, aqui em cima, né, eu preciso aumentar a frequência, então o sinal precisa ser positivo. Então, eu teria algo desse tipo aqui, mais o R, e aqui eu tenho que ter um sinal negativo, porque eu preciso aumentar a frequência. Então, é U menos o F.
vezes a frequência da fonte, tá? Então, aqui a gente poderia, então, fazendo essa análise de sinais, a gente consegue, então, descobrir aqui, né, qual sinal usar. Isso quando a gente tem uma expressão geral como essa, tá? Aqui a gente simplifica, né? Eu coloco, na verdade, 4 expressões dentro de uma só, tá? Mas você pode, né, trabalhar já somente com o caso que você, né, espera, tá? E aí, então, aqui, quando, né, lidar com expressões como essa, a gente pode usar essa regra aqui, tá? Que vai nos ajudar, então, a determinar qual sinal usar, tá? Bom, isso, então, é um pouquinho sobre o efeito Doppler. Note que aqui, quando eu fiz essa suposição, tá? Na verdade, eu não mencionei, mas nesse caso eu estou supondo que a minha velocidade da minha fonte, tá? Ela, na verdade, ela é menor do que a velocidade de propagação da minha onda, tá? Por isso, né, que a minha onda ela chega antes da minha fonte. O que acontece se a minha fonte ela tem uma velocidade maior que a velocidade de propagação? Isso pode existir? Pode, né? No caso de uma onda sonora, né, no ar, o som ele tem uma velocidade de 343 metros por segundo. Né? Se eu tenho um avião que a gente chama de supersônico, por exemplo, né? O que é isso? É um avião que se move com velocidade mais rápida que a do som, tá? E a gente consegue atingir essas velocidades, né? Nesse caso, o que vai acontecer? O meu avião ele vai atingir o meu receptor, né, junto com a minha fonte. Esse seria exatamente aqui, né, esse caso. Olha só, né? Ou seja, eu só vou perceber um som quando o meu receptor ele passar por mim, né? A minha fonte passar por mim, passar pelo receptor, tá? Porque as minhas ondas, as frentes de onda estariam aqui sempre atrás, né, da minha fonte, tá? Então esse seria um outro caso, né? E aí por fim, tá? Quando na verdade o contrário, né? Quando a minha velocidade, tá, de propagação ela for muito maior do que qualquer uma dessas velocidades, tá, onde o U aqui eu vou definir ele como sendo a diferença, né, ou a soma, tá, dessas velocidades da fonte em relação ao receptor, tá? Quando a velocidade de propagação for muito maior, a gente pode trabalhar com essa expressão e fazer aqui uma expansão, tá? De forma com que, na verdade, né, este caso aqui, tá? A gente pode trabalhar com essa expressão de forma com que a diferença entre frequências, que vai ser a frequência no receptor menos a frequência da fonte, tá? Isso vai ser aproximadamente igual à velocidade que eu estou chamando de 1, dividido pela velocidade, okay? Vezes a frequência da fonte. Tá? Isso é útil muitas vezes quando a gente tem uma velocidade de propagação muito maior do que a velocidade, né, se movendo, a gente pode, né, usar essa aproximação para determinar diferenças de frequência. Tá? Existem exemplos, por exemplo, né, radar. Como que funciona um radar de polícia? Né? Ele vai usar exatamente o efeito Doppler, porque ele está jogando uma onda que tem a velocidade conhecida, tá? Só que ele joga uma onda eletromagnética que tem uma frequência muito alta, uma velocidade muito alta, correto? Muito mais alta do que qualquer outra velocidade, né, de um carro, tá? Então, o aparelho ele vai detectar essa variação de frequência, como a fonte ela está parada, então nesse caso você consegue achar a velocidade do seu receptor. Então, o radar de polícia ele vai medir, né, a velocidade do seu receptor, exatamente a velocidade do carro, usando essa equação simples aqui,
tá? Onde a velocidade v ela vai ser conhecida que é a velocidade da luz, por exemplo, tá? E uma vez que você conhece a frequência daquela onda, você consegue achar facilmente a velocidade daquele carro ele está passando, tá? Mas isso só vale, essa expressão só vale quando essa velocidade de propagação for muito maior, tá? Caso contrário, a gente teria que usar aqui, né, esta fórmula geral, tá? Que já é um resultado mais exato. Então, bom, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.